Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Henrique Lopes do Oppenheimer Vestibulares e a gente está aqui para dar continuidade no nosso assunto. Devido a todo esse processo que vem acontecendo no Brasil, a gente precisa tomar muitos cuidados, na relação aí de se precaver, e a gente está se atualizando nesse sentido, trazendo aqui uma aula direto do estúdio para vocês, e vocês aí de casa não podem parar de estudar. Vamos dar continuidade aí na nossa frente B, no módulo 2 e o nosso assunto de urbanização. Ok, galera? Tudo em ordem? Pode abrir o material aí, seguindo lá então, frente B, módulo 2, urbanização. Estou com vocês. Processo de urbanização. Toda vez que a gente estiver falando de urbanização, a gente vai relacionar diretamente o processo de industrialização. Então esse processo de industrialização ele tem como resultado o processo de urbanização, ok? Vamos para alguns dados importantes aqui no quadro. Ó. No século XVIII, a maioria da população, cerca de 90%, isso aqui em relação mundial, ela vivia no campo, tá certo? Informação importantíssima aí pra gente. Em 1970 é o ano que o Brasil passa o processo de urbanização, mas isso em nível mundial alcançava apenas 35% da população. Então, resumindo, 35% da população mundial, em 1970, vivia em áreas urbanas. E esse processo ele só vai chegar a 50%, de acordo com a ONU, no ano de 2011, né? Então, o processo de urbanização a nível mundial é algo bem recente. A gente não pode esquecer disso aí. Tem outras coisas importantes aí. O surgimento de cidades, né? Quando a gente fala que é uma cidade, a cidade ela está vinculada a um espaço dentro de uma relação territorial, onde tem uma questão aí de espaço urbano, que seria a relação aí dos setores terciários e todo esse processo, juntamente com a relação do campo, né? Então eles têm dependência, eles se relacionam, a gente não pode esquecer desse processo aí, ok? Então inicialmente, quando a gente fala de cidades, as primeiras cidades elas dependiam de quem? Do campo. Era lá no campo que estava a concentração do quê? Das riquezas, né? Então, ou seja, a cidade ela tinha uma importância na área rural. Era esse o determinado devido ao processo todo do capitalismo, ok? Então, vão guardando isso aí. Áreas rurais. As áreas rurais eram importantes, não apenas por concentrarem a maior parte da população, mas também por concentrarem a maior parte das riquezas. Então, ou seja, eu tinha a maior parte das riquezas nas áreas rurais e, consequentemente, a maior parte da população. Está anotando aí direitinho? Vamos lá que a gente vai chegar. Revolução Industrial. Esse processo que ele inicia lá na Inglaterra, lá no século XVIII, como todos vocês já sabem, né? Ele está vinculado a esse outro processinho aqui que vai ser a urbanização. Então, ou seja, é o processo de industrialização que coincide com a relação do avanço do processo de urbanização. Não esqueçam mais isso aí não, tá? E olha só, a Revolução Industrial, as cidades fez com que as cidades passassem a ganhar maior importância. Então eu falei anteriormente para vocês que era o campo que concentrava aí a maior importância, a maior parte da população, né? E agora a gente tem que vincular com o processo de industrialização, isso foi alterado. Então, ou seja, as cidades ganham a maior importância. Não esqueçam disso aqui, certo? Mas isso não quer dizer que o campo ele deixou de ser importante, tá certo? A gente vai ter só uma relação aí de dependência, de movimentação entre eles que vai ser alterada. Mas isso não significa que o campo deixou de existir. Não esqueça isso aí não, tá? Então o campo ele passa a ser dependente, principalmente na relação de equipamentos. É lógico que a gente está falando do quê? De países desenvolvidos. Porque quando acontece o processo de industrialização nos países desenvolvidos, consequentemente começa o processo de mecanização do campo. Então isso é um fator importante. Se a gente estiver falando de países em desenvolvimento, né, países aí mais atrasados na relação industrial, esses países não tiveram uma mecanização do campo ao mesmo tempo do processo de industrialização em todo o território. Teve uma mecanização aí isolada em alguns pontos específicos. Não esqueçam disso aí também, tá certo? Então o que é que acontece? O campo ele passa a ser dependente das relações de equipamentos, né, e a relação de máquinas e todo esse processo. Consequentemente, o processo de urbanização ele vai surgir então com o processo de revolução industrial. Então isso é histórico. Então, ou seja, a urbanização ela vai ser vinculada ao processo de industrialização.
Em países desenvolvidos, isso aí foi gradativo. Você tem uma mecanização do campo que, consequentemente, vai levar a transferência da população rural para a cidade. Se você estiver falando num país em desenvolvimento, essa característica aí ela vai ser bem mais rápida. Então, ou seja, Brasil mesmo, nosso processo aí de urbanização, ele se consolida em 50 anos. Então, você tem ali de 1930... o processo de industrialização iniciando no Brasil, e quando a gente chega em 1970 o Brasil já é um país urbano, né? Então em menos de 50 anos você já tem esse processo sendo consolidado. Qual é o resultado? O resultado é que você vai ter aí cidades menos organizadas, elas não conseguiram se adequar a receber essa população. Então essa massa populacional aí em pouco tempo, ela vai trazer consequências aí bem graves na organização das cidades, ok? Seguinte, então por isso eu caracterizei aqui para vocês. Quando a gente fala aí de características urbanas, a gente vai ter que separar aqui de um lado a relação dos países desenvolvidos e no outro a situação dos países em desenvolvimento, tá certo? Ou seja, os países que tiveram um processo de industrialização tardio. Quando a gente fala países desenvolvidos, a gente está falando de países aí que se industrializaram no século XVIII, no século XIX. Então são países aí que já passaram por um processo de mais de 100 anos, né? Esse processo de indústrias, né? E consequentemente aí, os países desenvolvidos eles são coisas recentes, então são 70 anos que esses países eles estão industrializados, então consequentemente também eles são urbanizados em um tempo bem menor, certo? Qual é a relação então? Países desenvolvidos, eu tenho a Revolução Industrial aí acontecendo no século XVIII e no século XIX. Por eles serem urbanizados há séculos, né, ele vai ter um crescimento aí gradativo. Então, ou seja, a cidade cresce ao tanto que o processo de chegada da urbanização, chegada dessa população para a área urbana, vai acontecendo. Então, ou seja, o êxodo rural, que vai ser o quê? Aquela migração do campo para a cidade, ele acontece influenciado pelo quê? Pela mecanização do campo. Então, ou seja, o cara saiu do campo porque chegou uma máquina lá no lugar dele e ele vai buscar o quê? A cidade. Uma outra situação também nesses países desenvolvidos é que essa população ela está atualmente envelhecida. Então, o que acontece? Uma das características, quando a gente estudar a parte de população, que uma boa parte de vocês já estudaram, né? A gente vai ver o seguinte, países desenvolvidos, eles passaram por um processo de redução nas taxas de fecundidade, consequentemente isso influenciou na natalidade e essa pirâmide etária ela foi alterada. Então, ou seja, você tem uma população envelhecida. Isso porque também teve uma qualidade melhor na assistência de saúde, na situação envolvendo aí saneamento básico, todos esses processos, o que vai coincidir então em uma questãozinha aí que vai ser uma expectativa de vida maior. Então, com uma expectativa de vida maior, essa população vai estar vivendo mais e, consequentemente, com uma fecundidade menor, essa população está sendo uma população que está se tornando atualmente envelhecida, certo? Então, essa aqui são características de países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, o processo de industrialização ele aconteceu apenas no século XX, alguns após a segunda metade, né? Então, ou seja, a partir de 1950 aí que a gente vai ter esse processo de revolução industrial em países em desenvolvimento. Uma outra situação importante é o seguinte, como essa urbanização ela é recente, então ela está aí nas últimas décadas apenas, né? O crescimento ele aconteceu de forma desordenada, então esse é um fator aí também extremamente importante, certo? A diferença aqui é o seguinte, o êxodo rural ele não foi influenciado por uma mecanização do campo, mas sim pelas precárias condições de vida no campo. Então, ou seja, o campo ele apresenta uma realidade bem diferente dos países desenvolvidos, né? Então, ou seja, isso aí foi um dos fatores que foram essenciais no processo de tirar essa população do meio rural e passar essa população para as cidades, tá certo? Consequentemente aí também, você vai ter uma população aí com uma redução gradativa nas suas taxas de natalidade, né? Porém, esse país ainda está em crescimento. Então, a gente está falando da realidade de quem? De um país igual ao Brasil. Então, o Brasil, ele reduziu a sua taxa de natalidade, mas ele ainda não começou a reduzir a sua população. Então, ou seja, se a gente voltar lá para a década de 70, por exemplo, a taxa de fecundidade aqui no Brasil era de 6,1. Hoje, essa taxa, ela está em 1,8. O que significa? Está tendo menos filhos em relação para as mulheres na idade fértil. Então, ou seja, isso em alguns anos
vai levar o quê? O envelhecimento da população. Isso já acontece aonde? Na relação aí dos países desenvolvidos. Aqui, no caso do país em desenvolvimento, o país que está passando por esse processo ainda, ele está no início, né? Naquele esquema de transição demográfica, tudo isso aí que está lá no nosso módulo B1, que fala da população, tá certo? Qualquer coisa vale a pena vocês voltarem lá no B1, dar uma olhadinha na transição, vocês vão conseguir entender isso aí facilmente. Acredito que vocês estão bem preparados, não precisam nem retomar lá, mas se bater uma dúvida, aproveita aí a quarentena. Detalhe importante, o que eu quero que vocês falem aqui também? O que acontece? O que é um atrativo, né? O que é um repulsivo? Então a gente vai lembrar, quando a gente estuda a população, que existem duas palavrinhas aí que vão aparecer direto. Uma palavrinha chamada atração e a outra chamada repulsão. O que essas duas palavras são mesmo? Fala aí, não entendi? Isso aí, agora sim. O que você tem aí então? O atrativo, ele vai ser relacionado ao quê? Ao que está trazendo essa população para um determinado lugar. E ao mesmo tempo que essa pessoa pode estar vindo, ela pode não estar se adaptando e vai ter um fator repulsivo, que vai fazer ela buscar um outro lugar, né? Então vamos entender esse processo aqui dentro da relação da cidade. Então, ou seja, quais são os principais fatores atrativos na questão aí de uma cidade, né? Ou seja, o que faz o cara sair do campo e ir para a cidade. Entre eles, você vai ter as transformações promovidas pela indústria, certo? A mecanização do campo, que vai liberar uma mão de obra também. Você vai ter o trabalho com salários melhores nas cidades e, consequentemente, aqui o fascínio urbano, né? Para quem não lembra o que é fascínio urbano seria aquela ideia que a cidade é bem melhor que o campo, né? Então a gente assiste TV, lá na novela, lá aparece tudo bacaninha na cidade, né? Às vezes mostram ali uma situação ali não tão bacana, mas sempre a ideia de quem está fora da cidade é que a cidade é o melhor lugar. Então, ou seja, isso a gente vai chamar na geografia de fascínio urbano, tá certo? E o que são os repulsivos, o que faz o cara sair do campo, né? Consequentemente, eles vão se relacionar também com essa ideia entre campo e cidade, né? Então, o que faz o cara sair do campo, que é repulsivo no campo? As condições de vida precária, se a gente estiver falando aí de países em desenvolvimento, a busca por melhores salários vai ser também extremamente importante, tá certo? Outro processo importante vai ser a mecanização dessa produção rural, que eu já falei para vocês que nos países desenvolvidos ela acontece consequentemente com o processo de industrialização. Já nos países em desenvolvimento, isso não acontece por todo o território. Então você vai ter aí a condição de precariedade do campo também sendo um fator repulsivo, tá? E aí o que acontece? Entre eles você vai ter uma qualidade de ensino menor na relação do campo, então muitas pessoas saem do campo para buscar melhores estudos nas cidades, né? A infraestrutura e serviços aí que também eles vão ser pouco acessíveis, tá certo? E esse fatorzinho aqui, fuga de desastre. E professor, o que são fugas de desastres? Fugas de desastres estão relacionadas ao quê? A acontecimentos aí naturais que fazem a população sair desse determinado lugar, repulsam, né? Aqui no Brasil, uma fuga de desastre poderia ser um exemplo aí da seca no Nordeste, né? Então a seca, ela atrapalha nas condições de sobrevivência no campo. Então as pessoas vão buscar o quê? A relação de uma vida na cidade. Essa migração ela pode ser regional ou ela pode ser também uma migração sazonal, né? Então ele vai ali enquanto não está chovendo, naquele processo todo de seca, e depois ele volta lá para o sertão, que é a área que ele quer, tá certo? Então seriam os dois tipos de migração que acontecem também nesse processo, ok? Então o que acontece? Quando a gente fala de espaço urbano, a gente pode relacionar isso aí também com o nosso mundo atual, o mundo contemporâneo. E nesse sentido, a gente vai ter um crescimento aí urbano, certo? E o crescimento urbano, ele está relacionado ao quê? A expansão das populações, né, que são residentes das cidades. Então, ou seja, a expansão dessa população residente da cidade, ela provoca o quê? O crescimento urbano, que vai trair por sua outra relação a urbanização, que vai ser o quê? Uma relação aí do urbano com o rural. Então, quando a população de um determinado local é maior que a cidade, aí a gente vai falar que essa cidade, ela vai ser uma cidade urbana. Então, a cidade é um fator, essa cidade ela pode ser urbana ou pode ser rural. Então, se mais da metade da população desse local vive na cidade, então a gente vai falar que esse espaço é um espaço urbano, certo? Consequentemente, quando você tem aí um espaço urbano, isso significa que a maior parte dos serviços, né, das pessoas inseridas no mercado de trabalho vão estar principalmente no setor terciário. Dependendo do local, o setor secundário também. Mas, ou seja, você desvincula a maior parte da população daquele setor primário, passa a inserir elas no secundário e no terciário, ok? E aí o que acontece então? Esse é o processo aqui.
E aí, a urbanização nos países europeus, ela ocorre no século XIX. Lembre que lá a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII. Então, ou seja, no século XIX já estão urbanos, né? E nos países colonizados, isso vai ocorrer só após a Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, os países que estão explorados pelo capitalismo, né? Países que eram colônias desses países que hoje são desenvolvidos. Então, aí o processo ele aconteceu recentemente. Não esqueçam disso aí também, ok? Vamos lá então. Aí olha só, a evolução da urbanização no mundo, né? Quanto mais tarde a industrialização, mais rápido o processo de urbanização e, consequentemente, o crescimento urbano rápido traz consequências à infraestrutura urbana. Vamos traduzir isso aqui melhor? Simples. Se você tem um local que ele estava sendo explorado ainda, ele não tinha um processo de industrialização. Esse local ele vai passar por essa ideia de industrialização em um período recente. Mas quando ele começa essa industrialização, consequentemente, o processo de urbanização é muito rápido. Então você vai ter problemas aonde? Na relação da infraestrutura urbana, certo? Então, ou seja, ele vai sofrer diretamente. Então você imagina aí, quando você tem esse local que passa pelo processo de industrialização, consequentemente muita gente vai chegar para a área urbana e aí isso aí vai trazer infraestruturas com problemas deficitários. Ou seja, é o que aconteceu aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Então, ou seja, o fluxo da relação aí de migração, ele vai ser muito grande na década de 70, quando esses lugares aí vão passar pelo processo de industrialização de fato. Consequentemente, então, você tem gente saindo da onde? Do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, até mesmo do Norte do Brasil, buscando oportunidades aonde? Em São Paulo e Rio de Janeiro. Oportunidades que estão tendo vinculadas ao processo do crescimento de industrialização, que vai trazer fatores secundários. Exemplo, construção civil. Então, se você está tendo um aumento no processo de indústrias, consequentemente está atraindo muita gente, você vai ter transformações aí na indústria civil e toda essa relação, serviços e todo esse processo acontece junto também, ok? Então a gente não esquece disso aí. E olha só, no início do século XX, o mundo ele possuía apenas 16 cidades que tinham mais de 1 milhão de habitantes, tá certo? Lembre dessa informação aqui, ó, 16 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Quando a gente tem o ano de 1950, a gente já vai ter o registro de 20 cidades com mais de 2 milhões e meio, tá certo? Então agora a gente não está falando mais de 1 milhão, a gente está falando de 2 milhões e meio. E uma outra informação importante aí é o seguinte, ó, 14 dessas cidades estavam em países desenvolvidos, enquanto 6 dessas cidades estavam em países subdesenvolvidos, tá certo? E por que isso? Bem simples. Os países subdesenvolvidos ainda não eram industrializados. Se não eram países industrializados, qual é a consequência? Ele não estava passando pelo processo ainda de urbanização. Então essa é a relação principal. Entendeu? Tá ligado aí? Não vale dormir, hein? Vamos lá. Organização e evolução urbana. Quando a gente falar de organização e evolução urbana, tem 3 processos aí para a gente não esquecer, certo? Primeiro, sítio urbano. Segundo, situação urbana. E o terceiro, função urbana. Então são 3 fatores que não podem ser confundidos e precisam ser entendidos numa dinâmica aí detalhada, certo? Então o que seria aí o sítio urbano? O sítio urbano, ele está relacionado à base física, ou seja, relevo, topografia. Exemplo, Manaus é uma cidade que é uma planície, tá certo? Então isso está relacionado ao quê? Ao sítio urbano. Outro exemplo, Brasília é um planalto, então, ou seja, sítio urbano, ok? Vamos lá então. Situação urbana, isso aqui está vinculado ao quê? A posição geográfica, certo? Posição geográfica. De quem? Da cidade no espaço, lógico, né? Então, exemplo, São Paulo. São Paulo ele vai ser o quê? Um entrocamento de estradas. Então, aí vai ser a situação urbana de São Paulo. Se estiver falando de Manaus mais uma vez, a gente vai estar falando do quê? De uma cidade fluvial. Então, é nesse tipo de relacionamento que a gente vai enquadrar essa palavrinha chamada situação urbana, certo? E a função urbana? Vai ser a atividade predominante dessa cidade. Então, por exemplo, se você imaginar em Aparecida do Norte, cidade lá do interior de São Paulo, você vai estar pensando em quem? Em Nossa Senhora Aparecida. É uma cidade religiosa, certo?
Se você pensar em Volta Redonda, você vai estar pensando aí no quê? Na relação ali da metalúrgica. É isso que vai dar a fama à Volta Redonda. Então a função urbana de Volta Redonda é a questão metalúrgica. Miami, lá nos Estados Unidos, a mesma situação. É uma cidade turística. Então, ou seja, são funções. Então a função urbana ela está relacionada ao quê? A atividade predominante de uma cidade. E a situação urbana vai ser a posição geográfica. E o sítio urbano é a base física. Então é bem facinho. Não vão confundir isso aí não, tá? E vamos lá entender então a rede urbana. Eu, professor, não lembro o que é rede urbana. Simples. Rede urbana vai ser a dependência que cada cidade vai ter ou a influência que cada cidade vai ter dentro da relação do espaço geográfico, certo? Então o que acontece? Nos países desenvolvidos, as redes urbanas elas vão ser redes flexíveis. Nos países em desenvolvimento, elas vão ter baixo índice de urbanização. Então, ou seja, ela tem aí uma relação de uma rede também que vai ser mais rígida, que ela vai ser pouco articulada, porque esses países eles se industrializaram há pouco tempo. Consequentemente, então, esse índice baixo de urbanização, em alguns países, é lógico, ele vai influenciar em que? Redes que vão ser menos articuladas, ou seja, elas vão ser mais rígidas, tá certo? Outra coisa importante, nos países desenvolvidos, essas redes elas vão ser densas, integradas e articuladas, e vai ter um alto grau de urbanização e industrialização, favorecendo o quê? Um mercado consumidor, tá certo? Bem tranquilinho isso aí. Outro fator importante, quando a gente coloca em países em desenvolvimento, uma outra característica vai ser o quê? As cidades que vão ser dispersas no território, certo? E aí você vai ter uma dificuldade com o quê? Com a relação de transporte. Então a gente que está aqui inserido em Altamira, por exemplo, a gente pega o nosso carrinho aí e a gente vai lá para Belém. São 800 quilômetros mais ou menos de Altamira para Belém, onde você vai passar por 10 cidades, né? Se você fizer esse processo lá em Minas Gerais, lá em São Paulo, com 800 quilômetros você está chegando já no estado de Goiás. E o que acontece? Nesses 800 quilômetros aí, consequentemente, você vai ter várias cidades. Então é esse o diferencial principal, certo? Então, ou seja, você tem muitas cidades dentro da questão de um espaço de 800 quilômetros. Enquanto no lugar que você tem um processo de urbanização mais recente, você vai ter aí um resultado de menos cidades. É lógico que São Paulo está dentro de um país que é em desenvolvimento ainda, né? Se a gente colocar isso aí, por exemplo, lá na Europa, a gente vai ter uma característica que vai ser qual? Esses lugares aí, países europeus, eles vão ter então essa relação aí de uma ligação, linhas de transporte, todo esse processo bem mais articulados, tá certo? Então você consegue, por exemplo, morar em um país europeu e trabalhar em outro país, né? Então, ou seja, existem vias de acesso que facilitam todo esse processo. Até o preço dos transportes também, ele é bem mais fácil, bem mais acessível, né? Então, é todo esse processo. Beleza, rede urbana então. Dependendo dos serviços oferecidos por algumas cidades, elas se tornam mais importantes e populosas que outras cidades. Então isso é um fator aí que vai determinar o quê? A ligação dela, a importância dentro desse espaço geográfico todo, certo? E elas acabam se tornando então polos, né? Polos, guarda essa palavra aqui, tá? Centros polarizadores, influenciando outras cidades, formando aí uma hierarquia urbana, tá certo? Que nesse mundo globalizado, ela sofreu uma alteração também. Então, quando a gente estiver falando lá de hierarquia urbana na década de 70, a realidade é bem diferente do que a gente está vivendo agora, tá certo? Em pleno, aí na relação do século XXI já. Olha só o esquema aqui para a gente entender melhor. No esquema clássico, eu tenho uma relação de uma conexão entre esses lugares, né? Metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila acontecendo nesse sentido. Então, ou seja, eu saio do processo da vila e necessito consequentemente buscar a cidade local, depois o centro regional, a metrópole regional e chegar em si numa metrópole nacional, tá certo? Imagina, por exemplo, o cara da década de 70, ele quer comprar uma guitarra para aprender a tocar aquela guitarra. O que ele precisava fazer? Ele precisava sair da vila dele. Nessa vila, ele vinha para uma cidade local. Nessa cidade local, ele ia conseguir comprar uma guitarra.
ia conseguir comprar algumas revistinhas e aprender a fazer os seus primeiros acordes. Mas ele tinha que voltar para a vila, e aprender os primeiros acordes. E depois o que acontecia? Ele tinha que voltar para a cidade para comprar discos, por exemplo, onde ele ia ter uma influência em todo esse processo. Hoje o mundo mudou. Então a gente está lá no esquema atual, onde a vila está ligada com a cidade local. E o que acontece? A cidade local já se conecta com a metrópole nacional. Então dentro desse processo atual, o cara pode comprar uma guitarra pela internet, ele pode aprender as suas aulas lá via YouTube, ele pode chegar lá no YouTube e escolher o que ele vai querer ouvir. Então, ou seja, ele vai ter influências e todo esse processo. Então, ou seja, essa facilidade do nosso mundo atual, ele vai mudar consequentemente também o quê? O arranjo das cidades, tá certo? Então, esse esquema clássico aqui, ele foi deixado para trás. E a gente está vivendo um esquema atual, onde você tem uma ligação da metrópole nacional, com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local, com a vila. Então, ou seja, a gente está vivendo uma realidade e um mundo globalizado. Fechou, galerinha? Vamos lá. Olha só, para a gente entender um pouquinho melhor, esse aqui é o mapa do estado do Pará. A gente vai perceber o seguinte, que como eu falei ainda agora para vocês, se a gente sai de Altamira, por exemplo, e vai chegar em Belém, que é a nossa capital, a gente tem que fazer esse caminho aqui mais ou menos. Ó. Aí eu venho aqui, cadê? Aí aqui a gente entra para Tucuruí, volta para cá e faz isso. É o processo mais perto. Nisso aí, eu tenho aí 800 quilômetros que vão passar por cidades aqui que no mapa nem aparece, ó, que nem aqui, esqueceram aqui no mapa aqui de Anapu, por exemplo, né? Mas Anapu está aqui. Então o que acontece? Ó, Altamira, Anapu, aí Pacajá, Novo Repartimento, aí você vem para Tucuruí, Breu Branco aqui do lado, aí vai passar Goianésia, Tailândia, aí você vai subir para Moju, aí depois você tem a opção ali de passa na entrada de Abaetetuba, aí você segue pela balsa, ou você volta pela alça viária e você vai influenciar um pouco nos quilômetros também. Resumindo, a gente tem poucas cidades nesse raio de 800 quilômetros. Esse aqui é o mapa de Minas Gerais. Então a gente vai ver que num raio de 800 quilômetros, a gente vai ter um número de cidades bem maiores. E consequentemente, o que você vai ter? Várias opções de rodovias. Então essas rodovias elas estão inseridas por quê? Elas estão inseridas por causa que a relação desse estado, ele desenvolveu as cidades de um processo de urbanização que ele foi mais antigo do que o processo na Amazônia. Isso por quê? Porque aqui começa a industrialização no Brasil, mais precisamente em São Paulo, né? Mas São Paulo está do lado de Minas Gerais. Então o que você vai ter? Você vai ter o crescimento de cidades. Então isso aí mostra o estado de Minas Gerais com esse tanto de cidades. Vale lembrar que tem uma divisão aí também, né? Se você estiver falando aqui do norte de Minas, você está falando de uma área de sertão. Se você estiver falando aqui do sul de Minas, algumas dessas cidades elas nem se conectam com a capital. Porque na verdade o cara que está aqui, por exemplo, é mais fácil ele vir para São Paulo. O cara que está aqui é mais fácil ele vir para o Rio de Janeiro. O cara que está aqui, mais fácil ele vir para o Espírito Santo. E o cara que está aqui é mais fácil ele vir para Goiás. Então, ou seja, isso ressalta bem o processo de hierarquia. E se a gente volta aqui para o mapa do Pará, a gente vai ver que, por exemplo, é mais fácil o cara sair de Altamira e ir para Santarém, se ele pegar o desvio aqui. Mas se ele pegar a estrada também fica perto, certo? Ou o cara sair daqui de Altamira e ele vir para Marabá. Então tem muita gente aqui em Altamira que não conhece a capital devido à distância. Então isso mostra um processo, né? E imagina só, esse cantinho aqui se chama Castelo dos Sonhos e ele pertence a Altamira. Então você tem quase 1000 quilômetros aí de distância dentro de uma mesma cidade. Então isso mostra o quê? Um processo de industrialização bem tardio. Consequentemente, o que provoca a industrialização dentro da Amazônia vai ser especificamente ali a Zona Franca de Manaus, né? Mas quando a gente vai falando do estado do Pará, vai ser alguns polos específicos que vão ter um pouco de indústria ainda, né? E o que vai trazer a urbanização vai ser o quê? Abertura das estradas. E aí, historicamente, você vai ter cidades que estavam concentradas à beira do rio. Então vocês vão perceber facilmente que as cidades mais antigas da Amazônia, elas estão aonde? Na beira de um rio, onde tem uma praça e uma igreja. É aí que surgem as primeiras cidades na Amazônia. Se a gente estiver falando de cidade mais nova, elas estão na beira da estrada. Então, ou seja, o processo de urbanização aqui é diferente do processo de urbanização em Minas Gerais, tá certo? São realidades diferentes. Consequentemente, as redes urbanas também vão ser diferentes, certo? Vamos passando aí. Já chegando quase ao nosso fim da aula aí, a gente precisa lembrar alguns conceitos fundamentais da geografia aplicados ao processo de urbanização, tá certo?
O primeiro aqui vai ser conurbação. Eu falei conurbação, não é corno, hein? Se liga aí. Então, o que é a conurbação? Vai ser a junção física de duas ou mais cidades, tá certo? Então, o que acontece? O crescimento das cidades, eles vão ser bem diferentes aí do nosso crescimento, né? Normalmente a gente vai crescer, quando a gente já estiver no limite, a gente começa a engordar, né? A cidade ao contrário, primeiro ela cresce para os lados, quando ela não tem mais o que crescer para os lados, ela vai começar a ter o crescimento dos prédios, nas áreas ali mais centrais, né? E é esse processo que acontece naturalmente. Então, ou seja, conurbação vai ser a junção física de duas ou mais cidades. Quem já viajou aí pelo Brasil, facilmente vê esse processo. Então, por exemplo, Goiânia com a Aparecida de Goiânia, Belém com a Ananindeua, que mais? São Paulo com Osasco e várias outras cidades que conurbam, né? São Paulo tem 39 cidades ali conurbadas, né? Então, ou seja, são junções físicas dessas cidades. Muitas delas, se atravessa uma rua, não tem nada ali dizendo, você nem sabe que você mudou de cidade. Então, esse é o processo de conurbação, tá certo? O que é uma metrópole? Uma metrópole ela vai centralizar a maior parte das atividades terciárias, tá certo? Que mais? Regiões metropolitanas vai ser um conjunto de municípios integrados, ok? Megalópolis. Megalópolis vai ser o processo de conurbação. Olha esse erro aqui, pô, é conurbação, tá? Não é conturbação não. Conturbada é quando eu fiz o slide aí, não esquece. Conurbação, tá? Então o que acontece? Conurbação de duas metrópoles. Aqui no Brasil a gente tem isso aí, tá certo? Então o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem a conurbação entre Rio de Janeiro e São Paulo. Se você estiver falando lá dos Estados Unidos, os caras são sempre melhores que a gente, né? Então os caras têm 3 megalópolis, né? Então você tem lá Washington, Boston, né? Chicago, Pittsburgh. Vixe, essa aí até fala enrolada ali, é muito chique. E aí a outra, a gente tem lá São Diego, São Francisco. Então, ou seja, são 3 megalópolis. Aqui no Brasil a gente só tem uma, Rio de Janeiro, São Paulo, tá certo? Megacidade. Megacidade é um conceito extremamente demográfico. Então você está falando aí de mais de 10 milhões de habitantes nesse espaço, tá certo? Então esse aí é um ponto importante também. Cidade global. Cidade global é a cidade, pô, é a cidade, entendeu? É aquela cidade que manda no espaço do país. Então, ou seja, ela comanda a hierarquia urbana mundial. Quem é a cidade global brasileira? Isso aí mesmo, São Paulo. Então, São Paulo é a cidade global, né? Ela está conectada com outras cidades a nível mundial. Isso dentro do processo de globalização e todo esse processo aí que o capitalismo aí faz, tá certo? Uma coisinha que aparece de vez em quando e muita gente buga. Macrocefalia urbana, tá certo? O que seria a macrocefalia urbana? Macrocefalia urbana é quando você tem o crescimento de apenas uma cidade dentro de um país. Então isso aconteceu, por exemplo, em Montevidéu, em Atenas, em Buenos Aires. Então esses lugares eles concentram 50% até 60% da população e das indústrias, do poder econômico desses países, né? Então, ou seja, Montevidéu vai ter esse destaque lá no Uruguai, ou Atenas, na Grécia, Buenos Aires, na Argentina. Então são lugares que concentram um processo chamado macrocefalia urbana. Fechou? E por último aqui eu coloquei um bacaninha também, gentrificação, tá certo? O que é gentrificação? A gentrificação, ele vai ser a transformação dos centros urbanos, né? Então isso aí vai acontecer o quê? Principalmente em áreas aí mais antigas, você vai passar por um processo de revitalização que vão coincidir na transferência daquela população de classe baixa e vai trazer uma população com poder aquisitivo bem melhor, bem maior, né? Isso aqui no Brasil foi bem influente também no período que o Brasil viveu aí os eventos esportivos, como a Copa do Mundo e até mesmo a Olimpíada. Então você tem ali transformações nos centros ali que estavam esquecidos, né? E consequentemente aí você vai ter o quê? A mudança de grupo social. Então isso acontece naquelas áreas ali perto dos portos, que eram áreas ali de cortiços, que vão passar a ser áreas valorizadas e vão atrair uma população aí de poder aquisitivo bem melhor, certo? Olha aqui, para explicar a conurbação, foi o que eu escolhi para a gente explicar melhor. Acontece a conurbação, por exemplo, numa cidadezinha lá do Maranhão chamada Timon e a capital do Piauí, Teresina. Então são cidades que estão conurbadas, né? Repare só tem um rio aqui separando elas, mas o que acontece? O processo de conurbação ele é bem evidente. Então você tem a capital do estado do Piauí e uma cidade lá do Maranhão que conurbaram, elas tiveram uma junção física, tá certo? Mas aí tem um rio separando, tá certo?
Se a gente colocar uma imagem aérea aqui noturna, né, uma imagem de satélite, a gente vai perceber o que está conurbado entre o Rio de Janeiro e São Paulo, Campinas. Então o que acontece? Aqui em Campinas e aqui em São Paulo, são áreas aí que estão separadas dentro do mesmo estado, o estado de São Paulo, e aqui você já tem uma distância maior para chegar no Rio de Janeiro. E o que acontece? Você percebe aqui o processo de conurbação. Então essa linha aqui que você está vendo aqui branca é uma estrada, aonde você tem várias cidades ao longo dessa estrada provocando o quê? O processo de conurbação. E essas duas aqui, São Paulo e o Rio de Janeiro aqui e São Paulo, eles vão ser as duas cidades que formam a nossa megalópole, tá certo? Então é um outro ponto importante para a gente também. E aqui é o seguinte, isso aqui é uma foto que mostra Osasco e logo à frente nós estamos vendo São Paulo. Você consegue perceber uma separação entre elas? Isso é um evento de conurbação, tá certo? Então essa parte aqui ao fundo é a cidade de São Paulo e essa parte aqui é a parte de Osasco. Então vocês vão perceber o quê? Que são cidades que já conurbaram, tá certo? Então esse é um processo de conurbação aí bem evidente, bem tranquilo, bem para a gente conseguir observar o que é de fato. Quem já passeou aí pelas capitais aí do Brasil já conseguiu ver esse processo, né? O mesmo acontece lá em Fortaleza, por exemplo, com Caucaia, São Luís ali com Raposa. Então, ou seja, são cidades ali que passaram por esse processo de conurbação, tá certo? Olha o mapa aqui da região metropolitana de São Paulo. Então todas essas cidades aqui elas já estão conurbadas com São Paulo. São Paulo está aqui um meio verde, né? E você tem áreas aí que concentram. Então, por exemplo, Guarulhos, aí já junta com Arujá, que vai juntar com Santa Isabel, que já está lá também com Jacareí e vai embora. Então esse processo aí ele forma aí 39 cidades dentro de um processo de conurbação, certo? Aqui, a gente não vai ter a conurbação em São Paulo, nessa área aqui do litoral, porque essa área aqui você tem uma área de serra, certo? Então, você sai de São Bernardo do Campo, você vai passar ali por Cubatão, depois vai ir São Vicente, Santos, por onde você for ali, você tem a Serra do Mar para chegar até ali. Então, aqui você não tem um processo, mas aqui para a partir de cima a gente já pode considerar o processo todinho de conurbação, tá certo? Estão ligados aí? Ninguém dormiu não, né? Tá, olha só. E aqui a gente vai ver um mapa, então, mostrando aí a taxa de urbanização brasileira, certo? Então, a urbanização brasileira aqui, ó, em 1940, o Brasil ele contava com 31% da população vivendo nas cidades. Quando chega no ano de 1950, isso aumenta para 36%. No ano de 1960, 45%. E quando chega no ano de 1970, a gente vai passar aí para o quê? Para 56%. Então, em 1970, o Brasil passa a ser um país urbano, tá certo? Então, ou seja, o processo de urbanização aconteceu de fato a partir de 1970 no nosso querido país. E aí, é isso aí. Na próxima aula a gente vai continuar com os processos de urbanização também e conseguir concluir alguma relação a esses conceitinhos todos que foram falados, né? Então, gentrificação, cidade global, a relação aí de megacidade, tudo isso aí vai ser retomado. Então, eu preciso da atenção de vocês aí bacana para a gente conseguir executar isso aí. Pegue o material de vocês, façam a lista de exercícios, tanto que aparece na primeira parte aí, com a relação que vai aparecer na segunda também. A urbanização ainda tem mais algumas coisinhas para a gente ver, como a questão do quê? Dos problemas que o elemento urbano traz. Então a gente vai ter problemas aí ambientais, relação da consequência do lixo gerado, todo esse processo. Então isso aí a gente vai continuar nas próximas aulas aí, para conseguir concluir, tá certo? Então aí eu conto com a compreensão de todos vocês para a gente conseguir se adaptar a esse processo, né? A gente aqui do estúdio, vocês aí de sala, vocês têm aí o grupo do curso, vocês têm também a relação dos telefones do curso também, né? E a gente pode se relacionar. Se ficou alguma dúvida aí com alguma coisa desse processo dessa aula, eu estou aqui para resolver, vocês podem mandar, que eles vão enviar para mim também a dúvida e a gente vai responder na próxima oportunidade que eu tiver o vídeo aqui para vocês, tá certo? Estou contando com a ajuda de vocês, isso aí é para a segurança de todos nós, né? E vai ser resolvido se todo mundo aí seguir o caminho. Lembra que vocês não estão de férias, hein? Não vão sair por aí, não vão beber cachaça demais, vão ficar em casa guardados, tá? Vamos guardar aí tudinho, que isso aí vai passar rapidinho e aí a gente vai voltar tudo ao normal. Valeu, galera? Abração, tudo de bom.